Almas queridas, sejamos todos bem-vindos. Como estamos em plena comemoração da Semana da Páscoa, Semana Santa, optamos por abordar o tema Prova Maior de Amor Não Há, inspirando-nos nos registros evangélicos encontrados em Mateus 26:30, Marcos 14:17, Lucas 22:14, e 24-30, e João 13:1-20. Contando ainda com as sementes de amor e luz colhidas no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, em seu belíssimo e emocionante capítulo 22, que tem por título A Mulher e a Ressurreição. E por dever de justiça e gratidão, endereçamos os respectivos créditos aos queridos autores, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos e nos permita a companhia e o direcionamento dos bons espíritos. Que assim seja. A tradição judaico-cristã comemora a Semana Santa, período que vai do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. A Páscoa judaica, também conhecida como Pessah, é uma celebração que relembra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. A Páscoa cristã é uma celebração que relembra a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme registros encontrados nos evangelhos citados. A Semana Santa é um período em que são relembrados os registros dos últimos dias de Jesus encarnado entre nós. No Domingo de Ramos, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Na quinta-feira, a última ceia no cenáculo e a sua prisão no jardim do Getsemane. Na sexta-feira da Paixão, a crucificação de Jesus. E no domingo de Páscoa, a sua ressurreição. A Quinta-feira Santa é marcada pela última ceia de Jesus com seus discípulos nas celebrações da Páscoa judaica, que é a origem da Páscoa cristã. A Sexta-feira da Paixão é um momento importante para refletirmos sobre o significado de Jesus Cristo na cruz. A cruz de Jesus ensina sobre o perdão, a compaixão, a esperança, a renovação espiritual e a fé em Deus. Nós, espíritas, entendemos esse ato como um exemplo de amor incondicional e de entrega ao próximo, bem como a demonstração da grandeza moral e espiritual de Jesus. A doutrina espírita não ritualiza as comemorações da Páscoa. Contudo, é importante deixarmos bem claro que o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos segmentos religiosos judaico-cristãos e, ainda que apresente outras interpretações, compartilha o valor do simbolismo representado. No judaísmo, a liberdade conquistada pelo povo judeu, os 10 mandamentos, que é o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. A liberdade conquistada pelo povo judeu, ou de qualquer outro povo no planeta, merece ser relembrada e celebrada. No cristianismo, a ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Nós, espíritas, procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus.
Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para a sua transformação. Observemos com atenção os 4 evangelhos e compreenderemos que a finalidade de Jesus, celebrando a ceia, não foi comer o pão. Por isso dizem os evangelistas: tomando o pão, partiu-o e deu-o aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que vai ser dado por vós. E com o cálice cheio de vinho ofereceu-lhes, dizendo: bebei, este é o sangue do Novo Testamento, que vai ser derramado em vosso benefício. Por essa passagem, se vê claramente que Jesus não tratava do pão material nem do vinho da uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do Espírito, e precisa ser repartido por todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível e imortal. As 2 espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias que dão a ideia da letra e do espírito, assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus dizer e nos lembrar, mais uma vez, lembrando aos seus discípulos, no seu diálogo, nos seus ensinamentos, naquele momento, que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso, o mestre acrescentou, quando os judeus se escandalizaram por haver ele dito que seus discípulos necessitavam comer a sua carne e beber o seu sangue. Disse Jesus: a carne para nada presta, o espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus deixa bem claro que devemos buscar ter parte com ele, não com aspectos materiais, mas sim com a palavra divina contida na sua doutrina. Profetizando sobre Jesus, disse Davi nos Salmos 77, capítulo 24 e 26. O trigo do céu desceu à terra, e os anjos deram de comer aos homens. 2 coisas notamos nessa passagem. Primeiro, o trigo é do céu, palavra divina, energia universal, a lei divina, a lei universal. Segundo, os anjos é que deram de comer aos homens. Ora, se o trigo é do céu, o pão não pode ser material, mas sim espiritual. E se os anjos é que deram de comer aos homens, está se cumprindo em nossos dias a palavra profética de Davi, porque a doutrina do Cristo está sendo oferecida em todos os pontos do globo a todos os homens pelos espíritos através da mediunidade. Anjo quer dizer espírito mensageiro de Deus. E não são estes que vêm relembrar-nos a palavra divina e descerrar aos nossos olhos as portas da imortalidade? Jesus Cristo, encarnando a palavra de Deus, o Verbo, disse que ela é pão. Davi, profetizando sobre a distribuição do pão aos homens, afirmou que essa tarefa estava a cargo dos anjos. Eis o característico bem saliente da nossa doutrina, facsímile da pura doutrina de Jesus, ou seja, a mesma doutrina de Jesus, ser pão e ser repartida por anjos. O pão da vida, que é o pão do céu, não pode mesmo ser ministrado por homens que tenham eles o título que tiverem, embora revistem-se de todas as aparências sugestivas para atrair as almas.
lobos em pele de cordeiro, falsos profetas, cegos guiando cego. Continuemos, entretanto, a examinar se esta afirmação é ou não a verdade sagrada. Qual foi o primeiro pão espiritual que a Bíblia nos diz ter sido dado aos israelitas? Os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, escrito nas tábuas da lei. Quem os escreveu? Moisés? Não. Diz o texto que Moisés subiu ao Sinai e Jeová, um dos espíritos guias de Israel, foi quem os escreveu pela mediunidade de Moisés. Quem fez Davi e Isaías escrever? Quem fez mover os lábios de Malaquias, de Jeremias, de Ezequiel e Daniel? Não foram os anjos? Os espíritos? Segundo se lê nos próprios textos desses livros encerrados na Bíblia? Quem anunciou a Maria o nascimento do Messias e, portanto, a materialização do Verbo de Deus? Não foi um espírito chamado Gabriel? Quem falou por Estevão e anunciou pelo profeta Ágabo coisas que se iam realizar, uma fome em Antioquia, e de fato se realizaram. Não foram os espíritos? Qual homem na terra se pode julgar com autoridade para falar das coisas do céu? Homem, um só, Jesus, porque nele havia encarnado o Verbo de Deus e ele era o pão, podia dar-se a si mesmo a todos, mas desde que o mundo existe, não consta nas páginas da história que outro homem o igualasse. Os apóstolos, poderia alguém dizer, mas os apóstolos não foram apóstolos enquanto não receberam o Espírito no cenáculo. A mediunidade ostensiva. Todo o pão que eles distribuíram durante sua estadia na terra foi manipulado pelos anjos, pelos Espíritos de Deus, que depois da explosão de Pentecostes nunca os deixaram. Foi nesse dia que eles receberam o batismo, o dom da mediunidade ostensiva, e foi nesse dia que ficaram batizados, porque estar batizado é estar envolto, é estar imerso nos fluidos vivificadores dos Espíritos Santos. E se assim não é, quais foram as obras que eles praticaram? Qual doutrina pregaram antes de receberem o Espírito no cenáculo? Se num calmo momento de meditação olharmos para o passado, veremos assombrados as transformações profundas e maravilhosas que ocorreram sem que por nós fossem percebidas. E se olharmos para a vida no mundo, ficaremos abismados ao vermos como dia a dia, minuto por minuto, o tempo supremo vem distribuindo, ou melhor, vem destruindo as mais básicas teorias e as mais incontroversas ideias, os mais sólidos monumentos, as mais inatacáveis fortalezas erguidas pela vontade humana. Tudo muda, tudo se transforma. Mas a palavra de Jesus foi, é e será inatingível. A palavra de Jesus não passou. E ela é permanente, eterna, imutável. Assim está escrito, e assim se há de cumprir. A palavra de Jesus é indispensável à evolução da humanidade e há de realizar, sem dúvida alguma, a sua missão providencial, libertadora, reformando todas as instituições decrépitas e alimentando, como pão que é, todos os homens que, à procura de novos estágios de liberdade, buscarem o seu espírito vivificante. Por isso, almas queridas, Jesus baixou ao convívio de seus discípulos
para lhes dar os ensinamentos verbais capazes de os impressionar, tendo sempre o cuidado de ligar esses ensinos aos fatos e às tradições do Antigo Testamento. Ele não voltará a nós, senão quando a semente que plantou e que vem germinando há longos séculos se tenha tornado árvore carregada de frutos. Quer isso dizer que ele não voltará visível aos homens, senão quando houvermos atingido tal grau de desenvolvimento que lhe seja possível manifestar-se na plenitude da sua natureza espiritual. A Páscoa é um símbolo. Nada mais que um símbolo. É o selo colocado pelo Mestre nos ensinamentos que ministrava pela palavra. É a confirmação da lei de amor e da união que deve reinar entre os homens. É o derradeiro e solene apelo por ele feito à prática dessa lei e dessa união. Portanto, a fraternidade universal. É a comunhão a que convidou e convida os homens, servindo-se dos emblemas do pão e do vinho, aos quais comparou o seu corpo e o seu sangue. Assentados todos à mesa do festim, todos temos que nos servir igualmente do mesmo alimento e que beber o mesmo cálice. Pão tem que ser o mesmo para todos, pois que o sacrifício do Salvador se verificou para servir de exemplo a todos. O vinho a todos os sequiosos tem que descedentar, visto que seu sangue o Salvador derramou por todos. Devemos fazer com que os nossos irmãos transviados o que Jesus fez com o discípulo iludido, a ovelha desgarrada, que mais tarde o bom pastor carregaria nos ombros e reconduziria ao aprisco. Embora soubesse que Judas o havia de trair, que era um discípulo prevaricador, o Mestre permite que ele se sente à mesa com os 11 discípulos fiéis e que partilhe com estes do mesmo alimento e beba pelo mesmo cálice, para que escute, receba aquele último apelo. E, ao aproximar-se o momento de deixar a terra, não teve para o infiel, como para os que o insultavam e flagelavam, senão uma palavra de perdão: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O pão e o vinho nada mais são que símbolos. Nunca Jesus pensou em dar-lhes uma aplicação material, porém o que ocorreu tinha que ocorrer, pois que para a matéria só a matéria, não tinha como explicar diferente. Daí, entretanto, não se segue e permaneça o erro que até agora foi mantido pela rotina, pela cegueira, pela obstinação. Bom é consagrem os homens um dia a recordar a ceia do Mestre com seus discípulos, a rememoração do devotamento daquele modelo excelso que baixou até nós, para fazer com que até ele nos elevemos. Devemos, sem dúvida, comemorar a Páscoa, a ceia pascal, em memória do Mestre, mas pela prece do coração, apoiado em atos de uma vida íntegra, pura, humilde, ativa e consagrada ao bem de todos os membros da grande família humana. Comemoremos a ceia pascal, vendo naquele que a ela presidiu o manso cordeiro a ser imolado para a salvação da humanidade inteira. Comemoremos-la com o mesmo sentimento com que celebramos as nossas festas íntimas, para expandir as satisfações da nossa alma, para estreitar os laços do amor, da amizade que nos ligam aos que nos são caros. Reunamo-nos com os nossos irmãos em torno de uma mesa, simbolizando essa reunião
a unidade em que devemos estar com Jesus, idêntica à que ele se acha com o Pai que está nos céus, o seu Deus e o nosso Deus, simbolizando a fraternidade que nos deve unir uns aos outros como filhos que somos do mesmo Pai. Façamo-lo em perfeita comunhão de crença e com o propósito de pautarmos os nossos pensamentos, palavras e obras pela doutrina ensinada e exemplificada pelo Mestre Divino, doutrina que ele simbolizou no pão que distribuiu aos seus apóstolos, com o de tonificarmos os nossos corações com o licor que ele os fez beber, semelhante ao sangue que verteu no Calvário, símbolo do seu amor sem limites, o qual, seiva vivificante daquela doutrina, não se deteve ante o supremo sacrifício de imolar-se para nos mostrar o caminho da redenção. A lição da ceia e do lava-pés é a lição do amor, da humildade, para a aquisição das glórias vindouras. Se fizermos assim, em espírito e verdade, a nossa comemoração, demonstraremos haver bem compreendido as sagradas letras. Nas comemorações pascais, o nosso objetivo é nos unirmos sem qualquer acepção aos irmãos profitentes dos princípios cristãos, integrando-nos nas comemorações desta Semana Santa em energias vibracionais de amor e gratidão ao Mestre Jesus, que deixou marcadas de forma indelével em nossas mentes e em nossos corações as suas lições de amor e luz. E procurando a essência dos ensinamentos daqueles dias, nos deparamos com um momento de extrema ternura e profundo amor. Foi quando, na manhã do terceiro dia, Maria Madalena se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Ela queria, ainda uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o manto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Perplexa por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida, para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do Mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se aos seus pés, beijar suas mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena ajoelhou-se e recebeu o olhar do Mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele vive. O Evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa,
Outros olhos puderam vê-lo, e outros ouvidos lhe escutaram a voz doce e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, a estrada cristã foi banhada de claridade imensa para todos os séculos terrestres. Almas queridas, nesses dias de festas materiais, ou lembranças do sofrimento do meigo Rabi da Galileia, possamos nós encarar a Páscoa como um momento de transformação, a verdadeira evocação de liberdade. Que a Páscoa possa ser encarada por nós, espíritas, como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação, porque a vida, em essência, só pode ser conceituada como amor, calcado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e de valorização da própria vida. Nesta Páscoa, assim, quando estivermos reunidos, lembremos-nos de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por ele, qual seja, a de sermos deuses, como ele disse, fazendo senão a vontade do Pai. Comemoremos então uma outra Páscoa, em especial a nossa Páscoa, a Páscoa da nossa transformação moral e espiritual rumo a uma vida plena. Jesus é a alegria, mas ainda hoje, muitos cristãos mantêm Jesus pregado numa cruz, envolvidos em energias de tristeza em razão da flagelação de Jesus ou de revolta contra os seus algozes, mesmo que Jesus já os tenha perdoado. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Precisamos retirar a pedra dos nossos corações, a venda dos nossos olhos, e percebermos Jesus caminhando sem cruz, vindo até nós, entoando seu cântico de amor, verdade e vida, em doce e suave melodia, a nos dizer: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E parece-nos ouvir a voz de Madalena, a expressar profundo amor e imensa alegria em melódico contracanto vindo de seu coração sublime, e parece chegar aos nossos ouvidos de ouvir, invadindo o imo de nossa alma, a nos retransmitir a notícia sublime que se perpetua no tempo. Ele vive. Jesus vive. Que os ensinos do Mestre Jesus se transformem em realidade em nossas vidas. Porque, almas queridas, prova de amor maior não há. Concluindo, desejamos a todos uma feliz Páscoa em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus. Que assim seja.